Olá pessoal, boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos a mais um webinar sobre investimento em precatórios. Dessa vez a gente vai testar uma coisa nova. Eu estou aqui com o Leonardo Viana, nosso sócio. Tudo bem, boa noite. A gente vai testar aqui a dinâmica de, ao invés de fazer uma apresentação mais estruturada apenas com slides, a gente vai tentar usar slide, fazer pergunta e resposta para que vocês não fiquem tão impacientes aí do outro lado e possa poder usufruir do conhecimento do Leonardo junto com o meu. E também a ideia também é ter uma interação maior, que vocês se sintam mais à vontade para poder fazer suas perguntas, não esperar simplesmente o final, mas que a gente possa transcorrer e ser bastante objetivo aí nas nossas explicações. Exato. E como a gente sempre gosta de usar esse primeiro momento em que as pessoas ainda estão chegando para fazer aquela breve apresentação, agradecer mais uma vez a atenção de vocês, o interesse por precatórios. A gente está aqui hoje em São Paulo, no escritório da Rust. Aqui a gente vai falar hoje sobre uma operação que a gente tem hoje na plataforma de investimento em precatórios do estado do Rio de Janeiro, que é um estado que, a princípio, quando a gente olha, pode parecer um problema, pode parecer ruim em termos de risco de crédito, mas de acordo com a nossa análise, com toda a nossa pesquisa que a gente fez, tem ali um sentido econômico e um fundamento sólido, uma oportunidade sólida de investimento, que a gente vai poder falar aqui para vocês hoje com mais calma. Bom, como alguns de vocês já sabem, eu estou vendo aqui que tem pessoas repetidas no nosso webinar, então toda vez que eu vejo essas pessoas, eu volto a agradecer. A gente tem um índice muito grande de investidores que são recorrentes, que investem em várias operações. Isso para a gente é muito legal, deixa a gente cheio de orgulho, mas como vocês sabem, a Rust é uma plataforma de investimento em ativos reais e a gente gosta de falar que a gente olha todo tipo de oportunidade que está fora do mercado financeiro, né, Leonardo? É isso. A gente procura achar oportunidades que são ligadas à economia real, né, com ativos e garantias reais e que passaram muito tempo aí com acesso só para as grandes fortunas e instituições financeiras e que o varejo não tinha acesso até a Rust chegar e achar uma forma de originar de forma consistente e disponibilizar uma plataforma de distribuição. É isso, e acho que um dos nossos grandes trabalhos e um dos maiores valores que a gente entrega para o investidor final é essa expertise de já ter feito isso para bancos na nossa carreira, de já ter trabalhado em banco, ter trabalhado em fundos de investimento, e poder ter feito e poder fazer hoje com a mesma qualidade, com o mesmo cuidado que a gente fazia antes. Então, e aí quando a gente acha um ativo na economia real, que já dá muito trabalho, a gente tem que gastar a sola de sapato, a gente tem que estudar bastante, pesquisar bastante. Depois de tudo isso, a gente coloca uma camada de serviço como se fosse para uma instituição financeira, como se fosse para um grande banco, em que a gente põe modelagem financeira, análise de risco e estruturação jurídica, com o maior cuidado do mundo, para que essa operação que vai para os nossos investidores na plataforma seja a melhor possível. Eu acho importante de falar que todas as oportunidades de investimentos que a gente disponibiliza na Rust para o público geral foram oportunidades e teses que nós já testamos com dinheiro proprietário, fizemos recorrentemente com dinheiro proprietário, e em todas as operações que a gente coloca online, a gente também está colocando nosso dinheiro proprietário junto com os investidores na mesma condição. E a ideia completa qual que é? A ideia completa é falar o seguinte, olha, para os nossos investidores, pessoas físicas, investidores comuns, se eles quisessem ter uma exposição, ou se eles quisessem participar de um investimento com esses ativos reais, eles iam precisar investir em estruturas do mercado financeiro tradicional, que por ter muitos intermediários, acaba sobrando muito pouco para o investidor. Quer dizer, o investidor fica ainda com risco, mas não fica com retorno. A gente não acha isso justo. Então, o que a gente faz é o seguinte, olha, vamos pensar estruturas que são mais eficientes, que alinhem o nosso interesse com o nosso investidor, mas que entreguem um upside mais ajustado ao risco,
porque a gente não entende que fazer isso via estruturas tradicionais está sendo justo com o investidor no fim do dia. Leonardo? Eu vou abrir aqui a apresentação, acho que já deu os nossos primeiros 5 minutos para as pessoas chegarem. Vou compartilhar com vocês aqui a apresentação. Bom, acho que vou começar aqui falando sobre quem somos. Quer falar alguma coisa? Quer começar? Vamos lá. A Rush foi fundada em 2017, inicialmente por três sócios, o Arthur e eu, somos 2 deles. Nosso objetivo sempre foi buscar ativos alternativos ou ativos reais que não estivessem fora do radar, não só das instituições financeiras que só investiam com dinheiro proprietário, não disponibilizavam isso ao varejo. E todos nós executivos envolvidos temos em média 15 anos de experiência, somos membros do setor financeiro, trabalhamos em grandes instituições e nos reunimos para poder, de uma forma organizada, colocar a tecnologia e a qualidade de serviço financeiro para poder oferecer bons produtos ao varejo. Tá? E é aquela brincadeira que a gente fala aqui, é muito válida hoje em dia, né? Acabou a época do investidor de tela. É muito difícil hoje em dia você ficar sentado atrás do computador, correndo atrás de algum retorno. Vai ser muito difícil, vai ser cada vez mais difícil. E aí é que a gente entra com toda a nossa filosofia de investimento. Né? A gente gasta a sola de sapato, a gente viaja a diversos estados e tenta entender cada tese de investimento para que a gente possa identificar aí as novas oportunidades e aí sim testar ela com dinheiro proprietário para no futuro poder levar para vocês, investidores, uma oportunidade testada com um nível de segurança alto e que tenha um retorno ajustado ao risco que faça sentido. Tá? E aí foi com essa tese na cabeça que a gente se juntou em 2017 e operou aí em 2017 até o começo, estruturando a empresa, etc. No começo de 2018 a gente começou a fazer operações com capital proprietário dos sócios, testando tese, fazendo operações pequenas, bem medidas, vendo o que acontecia. E aí, em setembro de 2018, a gente abriu para amigos e família, né, aquele famoso Family and Friends, para entrarem nessas operações conosco. E agora, em 2019, mais especificamente em maio, a gente abriu a plataforma de varejo para que outros investidores do Brasil adentro possam também participar das oportunidades, até porque a gente recebeu a autorização da CVM em dezembro de 2018. Então, a gente demorou aí uns 2-3 meses para ajustar sistema, tal, preparar toda a parte de marketing e a gente lançou a plataforma em 2019. É isso. E agora o grande desafio nosso é realmente democratizar o acesso a essas oportunidades e fazer com que todas as pessoas do varejo tenham acesso a retornos ajustados a riscos bastante atrativos das oportunidades de ativos reais ou ativos alternativos. Né? Hoje, até a data de hoje, já completamos mais de 54 milhões em transações realizadas com sucesso. Temos mais de 2.500 investidores e clientes atendidos. Isso é só o começo do que a gente está aqui disponibilizando a fazer com bastante cuidado e bastante carinho aí para atender o varejo e trazer as melhores oportunidades. Legal. Eu esqueci de falar. Quem quiser fazer qualquer pergunta, fica à vontade para perguntar aqui, tá do lado, vai aparecer para a gente e a gente vai respondendo na medida do possível. Se eu não responder agora, eu respondo no final ou respondo quando tiver um slide que tem a ver com a pergunta. Tá? Então, assim, como o Léo já falou, eu vou me apresentar e aí, quando chegar a sua... Você apresentou outro slide. Tá ótimo. Como o Léo já falou, a gente tem aí média de 15 anos de experiência no mercado financeiro, tradicional. Eu sou advogado de formação, trabalhei em instituição financeira, trabalhei em banco brasileiro e banco americano, trabalhei em escritório de advocacia e venho empreendendo, montando hoje o que as pessoas chamam de fintech já há uns 5 anos. O Carlos, que é o nosso CTO, essa já é a nossa terceira empresa juntos, também já é formado em ciência da computação, é o nosso mestre dos magos aí na programação e no machine learning, que fazendo os robôs que a gente utiliza aqui na Rust. Ele trabalhou também em instituições financeiras, Bolsa, a B3, Itaú BBA, empresas de telecomunicação. Daniel, nosso controller,
tem mais de 19 anos de experiência em multinacionais e grandes empresas, tipo Nestlé, Carrefour, Votorantim, Etna. O Darwin Ribeiro, que é o nosso pessoa responsável pelo marketing, nosso CMO, podemos dizer assim, sempre esteve nesse mercado publicitário de mídia, ocupando diversas cadeiras diferentes, ora como agência, ora como cliente, ora como prestador de serviço, e já empreendeu antes, vendeu uma empresa no passado e está aqui com a gente. Eu vou me apresentar. Eu tenho 16 anos de experiência no setor de investimento imobiliário, sempre trabalhei em fundos de private equity, focado em investimento tanto em projetos direto como compra de empresas. Comecei minha carreira no CR2, fiz o meu mestrado na Austrália, na Macquarie University, comecei o doutorado na Universidade de Sydney, acabei saindo antes, fugi um pouquinho aí, fui muito para o lado acadêmico. Voltei para o Brasil para trabalhar na Brookfield Asset Management. Na época, eu voltei para trabalhar no turnaround do grupo Malzone, que tinha sido feita uma aquisição pelo fundo chamado BREP. Aí comprei, fiz o turnaround, administrei e fui responsável pela parte de investimento de mais de 11 shopping centers no Brasil. Um dos projetos também foi a venda da Torre Malzone aqui na Faria Lima. Posteriormente, eu fui para a Starwood Capital, que é o segundo maior fundo de private equity focado em real estate no mundo. Trabalhei com o Barry Sternlicht aqui no Brasil. Um dos grandes investimentos foi o início da MRV Log. Fui membro do conselho por quase 2 anos. Entregamos aí mais de centenas de mil metros quadrados aí, de galpões industriais. Posteriormente, eu ajudei o pessoal da SDI a montar a gestora da SDI. Investimos 1,4 bi no setor imobiliário, principalmente em lajes corporativas. E mais recentemente eu fui responsável pela estratégia de fundo de renda da RB Capital, antes de vir aí dedicado 100% aí a Rush Capital aí na busca de novas oportunidades de investimento. A gente também tem no nosso quadro aqui para apresentar o Luiz Coutinho, com mais de 26 anos de experiência na parte de banco. Estudou no IBMEC, estudou também na Universidade de McKinsey, passagem aí para HSBC, Santander. Ele cuida da parte de ativos empresariais, aí vem com uma bagagem bastante grande junto a esse mercado de pequenas e médias empresas. Na parte também de precatórios, temos o Luiz Hollenberg. Ele tem aí um dos grandes especialistas do setor de precatórios, tem mais de 25 anos de experiência na parte de originação de legal claims. Conhece aí virtualmente todos os intermediários, grandes escritórios de advocacia e acelerou bastante o nosso processo de aprendizagem. Isso aí é bastante recorrente. Você vai ver que a gente tem um mix, claro, de pessoas jovens na parte de tecnologia, na parte de marketing, mas a gente acha muito importante trazer essa bagagem de quem realmente estava à frente aí por dezenas de anos aí nos seus específicos setores. Então a gente acelera o nosso crescimento e conhecimento quando a gente traz esses profissionais mais experientes. Isso é uma coisa que vai ser sempre recorrente em todos os nichos que nós entrarmos para poder atuar. Tá? A Melina é uma advogada responsável pela parte do nosso departamento legal, com mais de 10 anos de experiência. Ela tem bastante experiência na parte de reestruturação de empresas e ativos estressados, com operações bastante complexas. Ela foi sócia de um grande escritório de advocacia, trabalhando no Machado Meyer, entre outros, e está liderando toda a parte aí do nosso departamento jurídico, que é bastante importante para a gente, para que a gente possa ter a agilidade e a segurança em todas as nossas operações. E fora isso, um time incrível de N outras pessoas. Acho que hoje, somando tudo, já passam de 30 pessoas aqui no escritório, de pessoas na área comercial, de compra de ativos, como o Léo falou, na área de tecnologia, de programadores, cientistas de dados. A gente tem na área de marketing outras 5 pessoas aqui, desde de designer, redatores, a gente tem agora um cara de produto. Quer dizer, é esse time completo que está aqui hoje, e o resultado do que a gente vai falar para vocês é o resultado de um trabalho em equipe, de muita gente dedicada em cima de originar uns ativos que estão fora do mercado financeiro e levar isso para o investidor final da melhor maneira possível.
É importante falar que nós somos especialistas em ativos reais, a gente não faz outra coisa além disso hoje. Então, a gente, quando acha um produto ou acha um ativo, a gente se super especializa nisso. Foi o caso, por exemplo, do precatório, é o caso do ativo real, ativo empresarial, que o Coutinho já veio com 26 anos de experiência, e aí a gente coloca o resto do time para apoiá-lo. É o caso do Léo, por exemplo, que lidera a nossa estratégia de ativos imobiliários. Então, a gente é super especialista nesses ativos que a gente faz. A gente não começou a fazer isso hoje. E a empresa como um todo é regulada pela CVM, de acordo com a instrução CVM 588, muito embora nem todas as operações que a gente coloca na nossa plataforma saia via uma oferta pública de valor mobiliário. Por quê? Porque muitas vezes não é valor mobiliário, né? É o caso, por exemplo, do precatório. Então, isso depende de como a gente estrutura a operação, do que fica mais garantido, ou qual que é o melhor regime para estruturar aquela operação para o investidor, né? Então, é importante deixar claro que nós somos especialistas nesses ativos reais e a plataforma é, portanto, regulada pela CVM, mas nem todas as operações a gente faz como oferta pública, porque nem todas são valores mobiliários. Quer falar alguma coisa? Bom, e aqui nesse slide são as 3 classes de ativo que a gente trabalha hoje. A gente trabalha, portanto, com ativos judiciais. Dentro dessa classe de ativos judiciais tem os precatórios, que nada mais é do que um título de dívida pública em que um juiz mandou um ente público pagar, mas também a gente pode vir a colocar uma operação de direito creditório, que é aquele direito que está sendo um ativo judicial numa fase anterior ao do precatório, mas que ainda assim a gente entende, a gente vê que está líquido e certo, ou porque a gente já estudou o processo a fundo, ou porque o processo ele não vai virar precatório mesmo, vai só condenar, vai ter uma condenação para pagar, né? Quer falar do imobiliário? Sim, na parte imobiliária, nós estamos trabalhando para poder levar para vocês os primeiros produtos da plataforma Rush aí nos próximos 30 a 60 dias. A gente vai focar em 2 principais atividades, uma delas é a parte de incorporação. A gente vai dar a oportunidade para qualquer investidor, pessoa física, participar do desenvolvimento de grandes empreendimentos nas melhores localizações da cidade de São Paulo. Ao invés de eles irem no stand de venda, comprar um apartamento na planta, para poder ganhar com o dinheiro com a subida do preço potencial dele após a entrega, a gente vai dar a oportunidade para que eles entrem no momento anterior, junto com o incorporador, e ganhem dinheiro junto com o incorporador na venda do stand de vendas da unidade para o usuário final. Então, a gente vai dar a oportunidade para que as pessoas entrem num preço muito mais barato do que elas tinham acesso no passado. A segunda oportunidade que nós vamos explorar é ativos que estão, de alguma maneira, ilíquidos. Algum problema legal, alguma coisa que impeça ele a venda ou esteja indo a leilão por uma dívida. A gente entra com o nosso conhecimento de mercado, faz a aquisição do ativo, coloca o nosso departamento jurídico para solucionar esses problemas e aí, mais uma vez, leva ao mercado para poder fazer essa venda e extrair esse ganho de eficiência e por trazer novamente a liquidez ao ativo imobiliário. Tá? Legal. E por último aqui, a gente faz também ativos empresariais, como a gente já apresentou aqui, é o Luiz Coutinho, que é responsável por essa estratégia. E o que a gente quer dizer com ativos empresariais são ativos que estão dentro das empresas e que a gente faz alguma operação financeira que normalmente ela é um crédito para a empresa, é um crédito privado no fim do dia. Então, a gente já fez operações com recebíveis, que são a boa e velha duplicata, mas também a gente pode vir a fazer operações com outros títulos de crédito ou com bens que aquela empresa que precisa de liquidez tem no seu balanço. A gente compra esse bem, coloca numa outra sociedade com um balanço apartado para não correr o risco daquela companhia e a gente aluga de novo aquele bem para a empresa. Para quem é do mercado financeiro sabe que essa operação é conhecida como sale leaseback. Então, a gente tem olhado várias operações e pode ser, a qualquer momento, a gente pode colocar uma operação dessa. A gente gosta porque o bem garante a operação. Então, em qualquer problema que a empresa venha a ter a pagar
aquele crédito, a gente simplesmente vende o bem e retorna o capital para os investidores. E, de qualquer forma, o bem, como está fora do balanço daquela empresa, qualquer dívida que aquela empresa tiver, não afeta aquele bem, né? Então, a gente gosta bastante desse tipo de operação. Provavelmente vocês vão aí ver nas próximas semanas uma operação desse tipo. E mais, né, Léo? Acho que já é bom avisar para as pessoas que acho que na próxima semana vamos ter um ativo novo. A gente vai colocar uma caixinha a mais nessas três classes de ativo. É um ativo muito legal, não posso falar ainda o que é, mas acho que o risco é bem interessante, é um risco muito bom e a remuneração para o investidor também é atrativa. Acho que ficou legal a forma como a gente tá estruturando. Bom, aqui é um exemplo de operações recentes que a gente fez, tanto com... Só para falar aqui, Harley, eu vou responder sua pergunta. Deixa eu só chegar lá, que eu vou eu vou parar para responder isso, tá bom? Bom, operações recentes que a gente fez para dar uma ideia para vocês como que são os tamanhos das operações, quanto tempo, qual que é a rentabilidade, etc. A gente gosta de mostrar operações que a gente fez recentemente. Então, a gente tem uma operação de recebível de vendas de etanol, que a gente fez com uma usina do interior de Goiás, na cidade de Inhumas. Portanto, é uma operação de ativo empresarial, foi uma operação de 300 mil, um prazo curtinho, 65 dias, retornou no período 4,11% de rentabilidade para o investidor, que significa uma rentabilidade anual de 25%, ou, quando a gente mensaliza essa rentabilidade, 1,88%. A gente fez também uma operação de precatório do Estado de São Paulo, no valor de 1.400.000, de 12 meses, com uma rentabilidade anual, e no período, que vai dar no mesmo, né, porque a operação é 12 meses, de 22,07%. Quando mensalizada, essa rentabilidade significa 1,67%. E a gente fez uma outra operação de precatório do Estado de São Paulo, de 300 mil, também de 12 meses, que dá um retorno anual, ou no período, de 23,7%, com uma rentabilidade mensal de 1,79%. Então, vocês veem que foram operações bem interessantes, foram operações algumas curtas, outras de 12 meses. A gente encara curta também. Que é importante, assim, faz parte dos pilares da nossa política de investimento. O que nós procuramos na classe de ativo, do que a gente procura numa oportunidade para ela se qualificar a se tornar um produto que a gente vai oferecer a vocês, tá? Primeiro é ser lastreado num ativo ou num direito, no caso aqui no direito creditório, ou um ativo real, no caso do ativo imobiliário, tá? Esse precisa cumprir essa caixinha. O segundo ponto, ela tem uma baixa correlação com o mercado financeiro, com o sobe e desce da bolsa. A gente acredita que existem outros meios para estar exposto a esse tipo de risco. Quando a gente traz para você uma classe de ativos alternativos ou ativos reais, a gente busca essa baixa correlação com o mercado financeiro, que a gente acha isso bastante positivo para a composição da carteira. Eu acho que aqui, Léo, vale a pena a gente citar aquela pesquisa da Preqin, Sim. Que é a pesquisa da Preqin com os maiores gestores de fundo de dinheiro institucional no mundo, como é que está o crescimento da alocação em ativos reais, né? A perspectiva do que cresceu até agora e como é que vai ser a alocação nos próximos anos. E aí, para ter uma ideia, em 2006, a carteira desses fundos institucionais em ativos reais era só 5%. E hoje, a pesquisa de 2018, em final de 2018, em 2018, a carteira subiu para 25%, ou seja, de todo o volume de dinheiro desses fundos institucionais, de fundos de pensão, esses fundos de endowment, esses grandes fundos, 25% em 2018 já estava em ativos reais. E a previsão é que em 2030, mais de 40% seja alocado em ativos reais. Quer dizer, isso mostra claramente que é um caminho que vai ser seguido pelos fundos de dinheiro institucional e, por que não, por que a pessoa física não vai ter acesso a isso? Por isso que a gente gosta desse pilar, que ao mesmo tempo tem a ver com baixa correlação no mercado de capitais.
Conhecimento de entrega comprovada é o que a gente falou no início da apresentação, né? Sempre que a gente entrar no novo setor, teremos aqui dentro do time um especialista que realmente tem experiência comprovada de entrega nessa classe de ativo. A gente não faz nenhum tipo de investimento num segmento que nós não entendemos, não temos domínio sobre o assunto. Tá? Então, isso vai ser sempre que vier uma nova classe de ativo, ou nós já somos especialistas, ou traremos a pessoa especializada nisso para poder entregar um trabalho de qualidade com um track record comprovado. Tá? Um outro pilar importante é que a gente procura investimentos com prazos mais curtos. Tá? A gente não procura investimento com prazo de 5, 10 anos. A gente está sempre olhando num range entre 12 meses e 36 meses. Isso é o que a gente gostaria de estar sempre trazendo para o público de varejo, também por entender que esse é o horizonte de preferência para que as pessoas possam se programar melhor a sua carteira e ter acesso a uma liquidez com um prazo relativamente curto. E sempre com o evento de saída pré-estabelecido na data zero, né? A gente nunca entra num investimento que a gente não tem um claro momento de liquidação e saída. Então, sempre que a gente traz uma tese de investimento, ela foi lastreada e baseada num evento de saída específico na data zero. Então, sempre que a gente oferecer uma tese de investimento, você vai entender qual é a nossa saída. E o último ponto é a questão de retornos, né? A gente busca retornos entre 15% e 30%. A gente acredita que esse é um retorno atrativo aos investidores, dado o nível de risco, e também para poder fazer um balanceamento saudável da carteira deles, em torno de 20% a 30% da carteira deles em ativos alternativos ou ativos reais, que é a proposta da Rush trazer para o varejo. Tá? E aí, tudo isso para explicar agora, depois que a gente passou por esses pilares da nossa política de investimento, da nossa filosofia de investimento, como que isso se dá na prática, né? Como que a gente traduz isso no nosso operacional? Através desse funil que mostra aí as etapas pelas quais uma oportunidade de investimento precisa passar para que no final do dia a gente adquira o ativo e estruture uma operação para colocar na plataforma. Então, a gente analisa aqui 100 deals para pegar um deal, 2 deals e quando eu estou falando deal, a gente analisa 100 oportunidades para pegar uma ou duas dessas oportunidades, adquirir o ativo e realmente fazer uma operação com esse ativo para a plataforma. Então, assim, a primeira etapa disso é a nossa originação, em que a gente tem aí tecnologia proprietária, robôs que fazem desde leitura de processo judicial, até enriquecimento de dados, até faz o início do primeiro contato com as pessoas. Esses robôs ajudam a gente na originação bastante de alguns ativos, especialmente dos precatórios. Assim como redes de agente offline. Então, a gente tem uma rede grande de pessoas que indicam negócio, que mandam coisas para a gente olhar, e no fim do dia, esses caras servem como representantes comerciais nossos naqueles lugares. Não são representantes comerciais ao pé da letra, a rigor, mas são pessoas que indicam o negócio também. Uma rede grande que os nossos heads de áreas possuem e já trazem a vida inteira. Então, o Luiz, por exemplo, por ter trabalhado 25 anos na área de precatório, conhece muita gente, essas pessoas indicam o negócio para ele, e é isso que a gente chama de rede de agentes offline. Por outro lado, a gente também investe em marketing digital. Então, a gente cria mecanismos de atrair esse público que pode ter esse ativo online, para depois entender se aquele ativo que ele trouxe faz sentido. E aí, eu vou para o número 2, que é a qualificação. Esse ativo, depois que ele chega aqui, normalmente passa por um filtro, por um conjunto de regras que, na maior parte das vezes, é automatizado, para entender se tem a ver com a gente, se respeita aqueles pilares da política de investimento, para ver se está dentro do que a gente espera de relação risco e retorno, para que só assim a gente passe para uma terceira fase, e que a gente pega uma exclusividade de prazo com o detetor do ativo. Então, se ele, por exemplo, tem um precatório, ou tem um recebível, ou tem um imóvel, depois que ele passou da qualificação, a gente fala, olha, eu preciso que você assine esse contrato, em que você me dá X dias para eu fazer a due diligence, ou a diligência, a auditoria legal, técnica, financeira.
E é nessa diligência que a gente vai envolver o nosso time, envolver muitas vezes profissionais externos para achar qualquer problema potencial que possa haver ali. Eu acho que é legal de falar, assim, essa qualificação ela é extremamente importante, porque você faz com que os profissionais da Rust fiquem dedicados aos deals que faz sentido para a empresa. Boa. Então, a gente tem acesso a centenas de deals mensais, né? Então, se você estiver perdendo tempo e olhando deals que não façam sentido para a empresa no final das contas, você perdeu a capacidade da empresa de estar focada em investigar bem a fundo aqueles deals que realmente estão em linha com o risco-retorno que a gente procura para os nossos investidores. E dentro da due diligence, você está continuando a explicação do Arthur, a gente aplica exatamente os mesmos processos, né, das grandes instituições, tanto da parte de compliance, controle de risco, a parte legal, a exigência de certidões. A gente segue os mesmos padrões de segurança adotados pelas instituições financeiras que trabalhamos por ano, né? O que a gente faz de diferente aqui? É a camada de tecnologia que faz com que a gente seja muito mais rápido, eficiente e evite erros humanos, né? Todo o trabalho é sempre supervisionado e controlado por pessoas, né, por profissionais com larga experiência, mas a gente deixa a tecnologia a nosso favor para que a gente possa fazer isso de uma forma mais eficiente e segura. Tá? E só depois de superada essa parte da due diligence, que a gente realmente entra com toda a parte legal de contratos, cartórios e toda a parte documental para a efetiva conclusão da transação. Ô Paulo, já vi aqui tua dúvida, a gente tem uma seção de riscos das operações, a gente vai te responder lá, tá bom? Bom, e agora a gente entra na operação do estado do Rio de Janeiro, em que a gente estudou a fundo, a gente gastou aí, eu diria, quase um mês, né, Léo? Estudando a fundo as finanças públicas do estado do Rio de Janeiro, o plano de recuperação fiscal, acompanhando como é que estavam os relatórios que foram publicados. E aí, a gente só foi estudar isso porque a gente viu que há uma assimetria entre o que o mercado entende sobre o precatório do Rio de Janeiro e quanto o precatório vale, né? A gente vê que o precatório está descontado frente ao que a gente tem visto, tá bom? E aí eu vou começar a explicar um pouquinho. Bom, é um ativo judicial, a gente já previu aí um retorno de 22,08% ao ano. O prazo base que a gente acredita que vai ser 16 meses para o pagamento. Eu vou explicar por que a gente acredita desses 16 meses. A gente já deve ter, já passou, já está com 70% da captação, não sei mais ou menos quanto está. Bem mais de 50%, quase 50% captado. Então, se vocês tiverem interesse em investir, eu recomendo que invistam logo, porque quando eu explicar para vocês vão entender por que esse precatório oferece 22%, porque o mercado entende que o risco dele é pior do que o que a gente viu e o que a gente vai mostrar para vocês. E Arthur, é importante de explicar, assim, a gente estudou a fundo para poder fazer essa aquisição, demoramos mais de 30 dias estudando a tese novamente, mas é um precatório que a gente já persegue há bastante tempo, né, Arthur? A gente acompanha os precatórios do Rio de Janeiro desde o começo da empresa, lá em 2017, a gente já acompanhava. Não tínhamos achado uma oportunidade de entrada como essa, questão de precificação em momento do estado do Rio de Janeiro, e a gente viu que descasou a relação em relação à percepção, como o Arthur falou, e aí quando a gente achou essa precificação, entramos na exclusividade, voltamos a estudar novamente para certificar que realmente era o momento de entrada nesse ativo. Tá? Exato. E aí, por que a gente gostou dessa operação, dessa oportunidade? Bom, como eu já falei, o retorno é um retorno atrativo de 22,08% ao ano. É uma operação em que tem o risco de crédito do estado do Rio de Janeiro e é um precatório orçado para 2018. Tá? Então, aqui, eu já vou pedir licença para falar algumas coisas em relação à operação. A primeira delas o Estado do Rio de Janeiro está em dia com pagamento de prioridade. Então, deixa eu explicar como é que funciona a fila de precatório. Primeiro você tem, a prioridade máxima, que são aquelas pessoas mais idosas, de 65 anos, ou que tem doença grave. Então, o Estado vai pagar todo mundo que está aqui dentro de prioridade. Depois, o Estado paga todos os precatórios alimentares.
e depois o Estado paga todos os precatórios comuns. Isso acontece dentro de cada ano, né? Então, cada ano. E o Estado do Rio de Janeiro está em dia, ou seja, ele já pagou a prioridade de 2018. Ele está pagando o precatório alimentar, terminando de pagar os precatórios alimentares do ano de 2017. Quer dizer, ele já vai pagar os comuns para entrar no orçamento de 2018. Quer dizer, só para quem não está muito familiarizado com essa questão de ordem cronológica, voltando, primeiro o Estado paga prioridade, que é idade e doença grave, depois ele paga alimentar, que são aquelas pessoas que foram funcionárias públicas, etc. Então tem uma natureza alimentar, aquele precatório, depois paga natureza comum. O Estado está em dia com o pagamento de prioridade. Sabe? São Paulo está pagando 2002 no total, né, nos alimentares na fila. E o Rio de Janeiro está pagando terminando 2017. Veja, você tem uma discrepância muito grande. O Rio de Janeiro está muito melhor que São Paulo, nesse sentido de fila, né? O Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, já pagou esse ano mais quase 600 milhões de precatório, né? Ele vem pagando os precatórios e está com uma velocidade bastante interessante. Então, outra coisa, como a gente falou, ele tem uma garantia da União, já está prevista no plano de recuperação fiscal, né? Então, o que aconteceu com o Estado do Rio de Janeiro? Ele veio sofrendo muito com a crise fiscal e econômica do país. Lá em 2017, ele entrou no plano de recuperação, no regime de recuperação fiscal, em que a União fala assim, olha, o Estado, você precisa cumprir todas essas metas, você não precisa me pagar as dívidas que você tem comigo, e eu vou te ajudar, eu vou te dar uma garantia para você tomar crédito no mercado. Então, ele já tomou crédito lá em 2017, já tomou em 2018 e vai tomar em 2020. E em 2020, se ele tomar, que está previsto no plano, esse 1 bilhão de crédito, essa operação vai ser encerrada em menos de 16 meses. Vai ser encerrada em 12 meses. Tá? Então, é por isso que a gente acha essa operação curto prazo, a gente gosta disso. Agora, deixa eu responder o Harley. Você falou aqui, ele está nesse regime de recuperação fiscal, foi por isso que ele antecipou todos os precatórios, ele estava bem atrasado, foi por conta do regime de recuperação fiscal que ele se comprometeu a pagar todos os precatórios até 2020, né? Então, vamos lá. Por que a gente não acredita que ele vai sair do regime de recuperação fiscal? Por que a gente não acredita que o Rio de Janeiro vai sair? Porque esse precatório é comum, Richard. O precatório de natureza comum. Era um aluguel de um prédio para uma escola. E esse precatório de natureza comum, de 2018. Então, primeiro que é o seguinte, dos 20 metas fiscais que o plano de recuperação fiscal colocou para o Rio de Janeiro, ele apenas não conseguiu cumprir até agora, mas ele tem até 2020 para cumprir, ele apenas não conseguiu cumprir com 4. Veja, de todas as metas, ele só não conseguiu cumprir com 4. Então, e a gente acha que ele vai cumprir por vários motivos, mas o principal deles é o seguinte, ele deu para a União as ações da SEDAI em garantia. E a SEDAI é um dos melhores ativos que o governo do Estado do Rio tem para privatizar, né? Então, esse é o meu principal motivo. Eu não acho que ele vai descumprir, porque ele precisa da SEDAI. Ele precisa retirar as ações da garantia para privatizar a SEDAI. O Itzel já falou que vai fazer isso. Segunda coisa, no leilão que teve do pré-sal, estava previsto que o Rio de Janeiro ia ficar com cerca de 200 e poucos milhões, 250 milhões. Com o leilão, o Itzel, na negociação da divisão do royalties entre todos os estados, conseguiu que esse royalties suba para 2,4 bi. Então, vai melhorar as finanças do estado. Então, olha, veja, ele já tem pago os precatórios. Inclusive, assim, se ele deixa de pagar, ele sai do regime especial do pagamento de precatório. Quer dizer, o juiz pode sequestrar o dinheiro da conta direto da conta do Estado, se ele sai do regime especial. Então, assim, pode acontecer, mas a gente acha improvável que isso aconteça, tá, Rafa? Bom, falando do precatório, a gente já falou um pouco.
é um precatório de natureza comum, está aí o número do processo, está aí o valor de face, 1.229.000. Esse valor de face é atualizado por IPCA mais poupança. Então, fora o deságio que eu vou mostrar para vocês, ainda tem a atualização no valor de face. Tá? É importante dizer que esse é um precatório que já está em carteira, não é um precatório que nós vamos comprar, esse precatório já é nosso. A gente fez essa aquisição para poder distribuir o varejo, mas esse é um precatório que a Rush Capital já tem sob controle, então não existe risco de não ser completada a operação. Então, isso é uma coisa que dá uma segurança adicional, que a operação vai sair da forma que nós estamos apresentando. Tá? Outra coisa que vale a pena falar sobre o Rio de Janeiro é que a ordem, os precatórios dentro do ano de 2018 é um volume pequeno para o tamanho que foram os outros anos. Então, enquanto 2017 foi 1,6 bilhões, salvo engano, foi isso, né? A ordem cronológica de 2018, ou seja, a quantidade de precatório em 2018 é 800 milhões. Então, é menor. Então, o Estado consegue pagar mais rápido. Tá? As finanças estão melhorando, tem boas notícias nessa parte e a questão da dívida de precatório está diminuindo. Então, a gente acredita que isso vai melhorar ainda mais e deveria já ter impactado na precificação antes da nossa aquisição. Exato. Bom, e aí vale, então, explicar para vocês um pouco das garantias e mitigantes que a gente, da Rush, sempre coloca nos nossos precatórios. Né? O primeiro delas é que a diligência que passou o precatório, ela é feita por um time super especialista de advogados que trabalham no time da Melina, que fazem isso o dia inteiro e fazem isso há um certo tempo. Então, não são advogados que estão fazendo outra coisa ou que fazem várias áreas do direito, não, eles olham o precatório, entendem disso, respiram isso todos os dias. Uma outra garantia que a gente coloca aqui é que caso aconteça qualquer evento que, por acaso, prejudique a nossa relação de confiança, até hoje nunca aconteceu, mas caso aconteça, você tem o direito de receber o precatório no seu nome, a gente faz a sessão para você e você vai receber lá o precatório direto. Tá? E outra coisa é que os interesses estão alinhados, né, Léo? É isso. Todos os investimentos que nós estamos oferecendo ao varejo são investimentos que nós participamos. Nós estaríamos comprando com dinheiro 100% proprietário e, nesse caso, a gente decidiu levar ao varejo, estaremos investindo no mínimo 5% de todas as rodadas nas mesmas condições que os investidores. Tá? Isso não tem nada mais óbvio, se você acredita no investimento, por que você não investiria junto com os seus investidores? Então, isso a gente cumpre a regra. Não existe investimento que nós disponibilizamos, que nós não acreditemos e não estejamos colocando pelo menos 5%. E Richard, respondendo a tua pergunta, se os valores arrecadados podem ser maior do que o do precatório, nunca. A gente sempre arrecada menos que o valor de face do precatório, ou seja, a gente arrecada o necessário para que o valor do precatório mais a correção deu aquele retorno que a gente está projetando. Então, a gente nunca arrecada mais do que o valor do precatório. É que a gente, na verdade, o que a gente faz, como é que vem o retorno? Aí é muito bom que você está falando de como que vem o retorno, né? O retorno do precatório vem de duas formas. A primeira, que é a maior parte, é desconto em relação ao valor de face. Que é o que nesse slide a gente chama de deságio. Exato. O deságio o precatório vale 100, você paga 80, e esses 20% seriam a margem que você tem em relação ao valor de face que será recebido na data de pagamento. E no topo disso, você ainda tem a correção, que é IPCA mais poupança. E lembra o seguinte, que esse IPCA mais poupança, ele corrige o valor de face. Então, ele é potencializado, dado que você está pagando menos do que o valor de face pelo título. Tá? E é com isso que a gente chega aos 22,08 de retorno ao ano. Deixa eu dar um exemplo aqui para ilustrar. Imagina que você comprou, o precatório vale 100, um título, vamos dizer qualquer título. O título vale 100 e você comprou esse título por 50, certo? Se esse título é corrigido a 100% do CDI, logo, como você pagou só 50%, o seu capital está sendo corrigido a 200% do CDI, né? Porque ele está sendo corrigido no valor de face 100% do CDI. Então, é mais ou menos o que funciona aqui. Quer dizer, não é mais ou menos, é igualzinho. Só que, além disso, ainda tem o reajuste, o deságio que você pagou. É isso.
que é questão de cenários, né? A gente faz um cenário base, que nós já estamos assumindo 16 meses para pagamento do precatório. Esse daria uma rentabilidade de 22,08, né? E que representa aproximadamente mais de 400% do CDI, e um múltiplo de 1,3, praticamente. A gente fez 2 outros cenários, um cenário otimista. Nesse cenário otimista, a gente está considerando que o Rio de Janeiro será capaz de honrar o pagamento de 100% antes do final de 2021, né? E com isso a gente conseguiria uma rentabilidade bem mais elevada, de quase 26%, mais de 26%. E no cenário pessimista, seria um atraso em relação ao pagamento previsto. Aí a gente tentou pegar um cenário bastante conservador dos últimos anos, em que o Rio passou pela sua pior crise, e tentamos extrapolar isso para o futuro, para poder chegar à conclusão de qual seria esse prazo máximo que o Estado do Rio estaria pagando, que seria em torno de 26 meses. E mesmo assim, você vê que a rentabilidade, apesar de impactada, ela é realmente segura devido à correção, né, que você tem de deságio, e também a correção do CDI, da Selic mais TR, né, que impacta mais poupança, que impacta o valor de fato. Tá? E aí, é legal falar que no cenário base, o que foi que a gente projetou? No cenário base, a gente projetou o seguinte: olha, caso o Rio de Janeiro não pegue aquele 1 bilhão de crédito, né, mas ele consiga pagar o nosso precatório em 2018, o nosso consiga pagar 2018, e em 2020 até dezembro, veja, ele tem até dezembro para pagar. Se ele pagar em dezembro, a gente ainda colocou 2 ou 3 meses, porque a gente só consegue como cessionária, como comprador do cessionário, do credor originário, a gente levaria 2 a 3 meses para levantar o dinheiro, por isso que deu os 16 meses. Tá? Esse é o cenário base que a gente acredita. Por que a gente botou o cenário otimista de 13 meses? Isso é caso o Estado tome aquele 1 bilhão de crédito, construção financeira com a garantia da União, que esse dinheiro vem com carimbo, vem com a destinação certa de pagar precatório. E o cenário pessimista, o que é o cenário pessimista? A gente olhou para trás, todo o histórico, inclusive do histórico da época em que o Estado do Rio de Janeiro estava em crise e, portanto, o pagamento de precatório ficou mais devagar, a gente olhou para trás e projetou para frente. Se repetir o mesmo cenário, vai ser 26 meses aí, que também não é nada mal, 330%. E aqui eu preciso lembrar uma coisa muito importante. Até hoje, na história do Brasil, eu não conheço nenhum estado, nenhum ente da Federação Brasileira que sumiu, né? Porque quebrou. Né? Então, por exemplo, imagina, não tem nenhum estado que quebrou, que sumiu porque quebrou. O Tocantins, o Paraná, etc., não existe um caso em que o Estado sumiu, criou-se um outro Estado porque ele quebrou. Ou seja, no fim do dia, o risco acaba sendo da União. Né? Então, primeiro, você tem lá o que é o risco de crédito do Estado. Né? A gente gosta de pensar assim, é o limite do bolso dos contribuintes, né? O limite legal da força arrecadatória dos bolsos do contribuinte. Se essa arrecadação dos bolsos do contribuinte não for suficiente para arcar com as despesas do Estado, ele não vai sumir. No fim do dia, a União vai ter que fazer um resgate, como fez, né? Como está aqui fazendo, como fez os ajustes, etc. Então, esse é o principal recado. É um título de dívida pública e a gente acredita que no final do dia o risco é da União. E aí, vamos responder a pergunta do Paulo. Você quer falar ou que eu falo? Posso falar? Pode falar. Maravilha. O Henry está perguntando aqui se os 22% do cenário base já é líquido de taxa da RUSP. Sim, já é líquido. Tá? Líquido de todos os custos, taxa de administração, tudo. Tudo. Taxa de performance, todas as despesas, tudo. O que vai ter aí é tributação. Daqui a pouco eu vou explicar a tributação. Vamos falar de risco, porque o Paulo pediu. Primeiro aqui a gente tem 2 riscos que a gente consegue mitigar, que a RUST mitiga, e eu vou explicar como, e 2 riscos que a gente não mitiga, que são imitigáveis, e que, portanto, vocês precisam estar ok com esse tipo de risco, para investir na operação de precatório, seja lá qual for, seja comprar precatório na rua, ou seja comprar precatório com a RUST. O primeiro risco é fraude.
o credor, o cedente, o credor originário daquele precatório, que é a pessoa da qual a gente comprou o precatório, essa pessoa pode ter dívida. E se ela tiver dívida, funciona igual um imóvel, né? A gente não pode comprar um imóvel de quem tem dívida, porque o nosso imóvel, o nosso precatório, pode vir a ser contaminado e ser chamado para fazer frente à dívida de algum credor daquele proprietário anterior. Então, o que a gente faz para mitigar isso? A gente olha todas as certidões negativas de dívida, a gente tira Serasa, a gente faz tudo, né? Tem uma checagem, inclusive. Tem toda a checagem, exato. Cartórios vizinhos, cidades que a pessoa tem relação e piso. Então, a gente tem uma tecnologia e faz de uma forma bastante automatizada que garante essa segurança que o precatório pode ser transferido e não teve nenhuma sessão anterior. Então, assim, primeiro ele não tem dívida, que eu estava falando. Aí depois, que é o número 1, é fraude. Então, assim, se ele não tem dívida, a gente pode comprar, a gente olha até momentos antes se a pessoa que tem o precatório não tem dívida e a gente pode fazer a cessão sem nenhum comprometimento do precatório. Segundo é fraude, né? Que é o que o Léo falou. Pode acontecer desse credor, desse cedente do precatório, vender o precatório mais de uma vez, né? Já aconteceu no passado, nunca aconteceu conosco, nunca aconteceu com a Rust, mas pode vir a acontecer. E o que a gente faz? A gente faz uma busca em todos os cartórios, verifica se teve algum documento público que aquela pessoa emitiu, e o que garante que a gente é o principal titular do precatório? Que garante é que no dia seguinte da sessão, no dia seguinte que a gente compra, a gente protocola no juiz competente, né, que tem o processo do precatório, e é esse primeiro protocolo, essa primeira informação da sessão, que vale como prioridade da aquisição do precatório, né? E aí, então esses riscos são mitigáveis, e é dessa maneira que eu expliquei para vocês como a gente mitiga. O que tem de risco que a gente não mitiga? Primeiro é a alteração do cálculo. O STF recentemente decidiu que de 2009 a 2015 não era para ter aplicado o TR no cálculo de correção monetária, era para ter aplicado IPCA. Por um acaso, essa decisão do STF favoreceu o credor do precatório, o dono do precatório. Mas pode ser que um dia venha a haver um outro processo que chegue no STF e que o STF entenda diferente. Não, nesse caso aqui é diferente. Pode haver uma mudança de entendimento. A gente não conhece nenhum processo que esteja em vias de acontecer, de levar uma nova discussão. A gente acha que IPCA mais poupança vai perdurar por algum tempo assim, exceto se houver também uma mudança legislativa, que a gente também desconhece qualquer projeto de lei que venha a mudar o índice de reajuste ou juros moratórios do precatório. Então, mas isso pode acontecer, né? Isso não vai afetar o principal, mas pode ser que afete a rentabilidade, uma vez que alterou a fórmula de cálculo. O último risco aqui é o de demora, né? A gente sabe que o precatório é um título público que foi originado a partir de uma ordem judicial. E, portanto, ainda até o seu pagamento, depende que o juiz tome alguns atos, né? E aí, quando você depende do juiz ou depende do judiciário, pode ser que atrase um pouco, pode ser que você saia um pouco mais rápido, mas pode ser que atrase um pouco. Por exemplo, o juiz pode sair de férias, né? Se ele sai de férias, não fica ninguém no lugar dele, pode ser que aí você estava contando com aquele mesinho ali para ele despachar e a gente fazer o levantamento, pode ser que atrase um mês aí para o juiz voltar de férias. Pode ser que o sistema do tribunal dê problema, já passou aí uma semana ou mais com problema, a gente não conseguia fazer o protocolo da petição de levantamento, então isso é um risco de demora, né? Faz parte do judiciário. Mas a gente entende que está ajustado ao retorno e você não perde o principal, você só demora um pouquinho mais para receber, portanto, não pode ser um dinheiro que você vai precisar, você não pode investir um dinheiro que você vai precisar. Tá claro, né, Paulo? Uma das coisas que a gente gosta de falar aqui, né, Léo, que a garantia de propriedade do precatório que a gente fala, né? Então, como que a gente estruturou a operação? Você, investidor, passa a ser dono real, titular, legítimo daquele pedaço do precatório. Então, o precatório, você pode comprar 0,1%, 0,5%, 2%, 3%, 10%, 20%, 30% do precatório.
Isso faz parte, assim que funciona. E aí, o que a gente faz? A gente compra um precatório, vende pedaços desse precatório para os nossos investidores. Então, você sabe exatamente qual é o precatório, está lá o número do processo, você sabe exatamente qual é o valor de face dele, está lá também, na página da operação também. E a Rust fica apenas como depositária desse ativo. Então, o precatório lá no processo judicial está em nome da Rust, mas não é do patrimônio da Rust, não compõe o patrimônio da Rust. A Rust está como depositária, está guardando o precatório para você que é dono daquele pedaço do precatório. Tanto é que, se você quiser, você pode pegar o seu pedaço e receber diretamente, tá? Só que a gente faz isso para facilitar a vida do nosso investidor. Então, a gente fica lá no processo, fica como depositária do investidor. Na hora que o processo é pago, a gente levanta o recurso e repaga todos os investidores. E aí, a gente gosta de usar a metáfora do estacionamento. É isso, né? Que, na verdade, é como se fosse um estacionamento. A Rust é um estacionamento em que você deixa estacionado, vamos dizer assim, o precatório. Imagina que o estacionamento tem algum problema. Não quer dizer nada que o estacionamento teve um problema, que ele tem direito a ficar com o seu carro que está parado lá. E que no fim do dia, quando você entrega seu carro para o estacionamento, é um contrato de depósito, tal qual a Rust fica como depositário. Então, o carro não compõe o patrimônio do estacionamento. A gente gosta de usar essa metáfora, está lá na página da operação. Juliano, para investir é tudo online, qualquer dificuldade é só entrar em contato conosco. A nossa assessora de investimento, a Renata, e o time dela está aqui para ajudar. Eu vou falar agora dos montantes, né? Acho que eu falo, deixa eu ver. Não falo, mas eu vou falar. Caio, qual o montante mínimo para fazer o investimento na operação? O montante mínimo é R$10.000. Esse é o montante. Por que é 10 mil? R$10.000, o que a gente faz? O que a gente gosta de... A gente quer que as pessoas olhem esse investimento e busquem entender não só a oportunidade, mas também os riscos envolvidos. A gente quer que sejam investidores instruídos, que entendam o racional, como que funciona a tese, qual é o prazo de pagamento, o que a gente se baseou, quais foram as premissas, para que realmente ele saia daqui entendendo a operação e não seja simplesmente uma aposta. Vou colocar um dinheirinho ali e não vou entender o que eu estou fazendo. Nosso objetivo aqui é formar investidores que estarão mais capacitados a tomar novas decisões nessa classe de ativo que a gente classifica como ativos reais e ativos alternativos. Tá? É isso aí. Eu estou sorrindo aqui só porque essa é uma dinâmica nova em que a gente tenta fazer pergunta um para o outro para não cansar vocês. Aí eu acabo... como eu não estou acostumado com isso, eu acho graça. Mas vamos lá. Então, o que é... Caio, tá tudo certo? Entendeu? 10 mil. A gente acha que com 10 mil, por ser um valor relevante para a classe média brasileira, acaba que o investidor se sente incentivado de parar para entender e para estudar um pouco sobre o nosso ativo, e é essa pessoa que a gente quer como nossa investidora, não aquela pessoa que vai colocar um dinheirinho lá como aposta. E uma coisa bastante importante, assim, a gente tem bastante cuidado com os nossos investidores, e o que a gente fala é que o montante a ser alocado em ativos reais é em torno de 20% a 30% do seu patrimônio líquido de investimento. A gente gostaria que as pessoas tivessem um melhor portfólio, não se concentrassem demais nos seus investimentos. Se você tem uma pretensão de investir, vamos dizer, 30, 40 mil reais, né, com a Rust, né, que compõe esses seus 20% a 30% de diversificação em ativos reais, a gente recomenda que você participe de mais de uma operação, até para que você possa beneficiar-se ainda mais da diversificação do seu portfólio e uma exposição a diferentes tipos de ativos classificados como ativos reais. Né? Exato. E é bom falar também que a gente não recomenda que você invista um capital que você precisa de liquidez numa data certa. Poxa, vou precisar do dinheiro para pagar o apartamento 31 de dezembro. Não investe em ativo real. Não tem liquidez. Como vocês viram, pode atrasar. Então, a gente não recomenda. O que a gente recomenda é que você componha seu portfólio de modo a colocar ativo real junto com outras classes de ativo e assim ter uma maior diversidade. Outra coisa...
Vamos lá, só para responder a pergunta, o Juliano perguntou se é tudo online mesmo e se ele pode, a assinatura dele é válida. É válida, é tudo feito online, muito simples, você assina com o dedo no celular ou no computador e tudo é juridicamente válido, tá? Exato. E outra coisa importante para falar, que o Léo falou aqui, por que a gente acha importante que vocês entrem em várias operações? Porque isso também vai ajudar a ficar na faixa de isenção do imposto de renda, que eu vou explicar agora daqui a pouco. E o terceiro motivo pelo qual a gente tem um investimento mínimo é que a gente tem uma área de atendimento bem capacitada, muito boa. Então, a gente gosta de atender as pessoas aqui por telefone. Muitas vezes a gente recebe investidores que vêm aqui no nosso escritório conhecer. A gente não conseguiria fazer isso para um número muito elevado de investidor, então a gente acaba limitando um pouco para manter esse alto nível de qualidade de atendimento. E aí vamos falar um pouco agora de custos e FIIs cobrados pela Rust. Por ser um ativo real, essa aplicação não é regulamentada. Existe algum órgão que regula esse tipo de investimento? Flávio, exato. É um ativo real, o precatório não é um valor mobiliário, então não está na competência da CVM regular, e o órgão que regula o precatório é o processo judicial, é o juiz, é o judiciário. É ele que regula, no fim do dia, o precatório. Tá? É um ativo judicial. Um dos FIIs que a gente cobra aqui é o custo de originação. A gente tem bastante despesa e bastante investimento na área de desenvolver os robôs, de manter essa rede de agentes offline ativa. Então, é um custo aqui de 5%. Né? A gente também tem um custo de 2% de custo legal, que basicamente é todo o custo de diligência e custo de cartório e de advogados envolvidos na operação. Tá? A gente cobra uma taxa de administração de 2% ao ano e uma taxa de performance aí que vai ficar em torno de 20%. Tá? É 20% não em cima do CDI, isso é muito importante. A gente só começa a cobrar a nossa performance acima de 15% ao ano. Né? A gente entende que até 15% ao ano, vocês investidores foram remunerados de forma justa. Né? O ativo real tem um pouco mais de risco, tem, na verdade, nossa maior dificuldade não é nem o risco, mas como explicar isso, como levar a educação sobre o ativo real. Então, até 15% a gente não ganha nada de performance, a gente tem que performar mais que 15%. Então, na verdade, é o mais puro alinhamento de interesse, né? Se você está pagando taxa de performance, você tem que estar feliz, né? Porque, na verdade, a gente está performando acima desse hurdle de 15%. Então, quanto mais a gente entregar para você, mais a gente vai estar participando do seu ganho adicional com esses 20% que exceder. Exato. Então, essa operação provavelmente vai ficar aí na casa de 20% do que exceder 15% de rentabilidade ao ano. Fala do imposto. Lógico, já esqueci. E aí, é importante deixar claro como que é a tributação para a pessoa física, né, do investidor, como que é a tributação da pessoa física. Por ser um ativo real, você é tributado, o investidor é tributado por ganho de capital. Então, vamos lá. Ganho de capital é o valor de compra, o valor de venda menos o valor de compra. Né? Qual foi o lucro da operação? Dentro do lucro, você normalmente apura 15%. Ganho de capital você paga para o governo. Só que, se você receber lá na data que esse precatório for liquidado até R$35 mil, você é isento de imposto de renda. Lembrando, esses R$35 mil, digamos que lá no 16º mês, você receba de volta o pagamento desse precatório. Se você investiu até 30 mil, mais ou menos, acho que é 30 mil essa operação, né? Se você investiu 30 mil, você vai receber perto de 35 mil. Quando você receber esses 35 mil no 16º mês, você é isento de imposto de renda. Se exceder, você começa a pagar 15% sobre o lucro inteiro, tá? O que é importante dizer é que na mesma classe de ativos, tá? Se você tiver um outro recebimento de precatório no mesmo mês e que exceda o valor de R$35 mil, você pagará o ganho de capital. Exato. Agora, se você exceder dentro do mês, agora você recebeu um precatório no mês de, sei lá, março, outro no mês de abril, o limite de 35 mil é diferente. Então, você tem aí possibilidade. E aí, por isso que diversificar é importante.
porque você vai poder ter datas diferentes de recebimento para tentar usufruir ao máximo essa faixa de isenção do imposto de renda. Assim como, se você receber dentro do mesmo mês um precatório e um ativo empresarial recebível, isso não se soma. São ativos diferentes e você também vai ter o limite de 35 mil para cada para ser isento. Respondendo a pergunta do Juliano, a taxa de performance só funciona acima de 300% CDI. Por acaso, hoje, sim. Por acaso, 300% CDI é os 15% ao ano, exato. Já? Nossa, que rápido. Bom, pessoal, aqui é o disclaimer padrão. É importante lembrar que a Rust fez todas essas pesquisas e a nossa diligência em cima de informações que estavam válidas naquela hora, e a gente está passando exatamente o que a gente viu, a gente está passando ipsiliteris para vocês o que a gente viu. Essas informações podem mudar. O precatório não é um valor mobiliário, portanto não está dentro da regulamentação da CVM, e no final do dia quem regula esse tipo de investimento é o Poder Judiciário. Tá? Você vai querer me perguntar, é isso? Na verdade, eu queria voltar para as pessoas que estão acompanhando a gente, né? Tentar entender se existe alguma pergunta que não tenha ficado claro, algum ponto que não tenha ficado claro para dividir com a gente. A gente está aqui disponível para poder esclarecer, e também, não só após o nosso webinário, a gente fica 100% à disposição para poder tirar qualquer eventual dúvida. O Leonardo perguntou aqui, eu simulei 30 mil e ficou mais ou menos 38 mil. Neste caso, eu pagaria imposto de renda. Eu preciso simular, não estou bem certo. Mas se ficou 38 mil, você vai pagar imposto de renda sim. E se você quiser ficar com uma margem de segurança maior, aí é melhor você investir um pouco menos. Investir, sei lá, 28 mil, 27 mil, para ter essa margem de segurança maior. Tá? A gente tem um informativo tributário que a gente desenvolveu junto com um advogado especialista em direito tributário, que tem aí no currículo mestrado, já passou nos melhores escritórios de advocacia. A gente desenvolveu um informativo que faz o passo a passo do pagamento, da apuração do imposto, do pagamento do imposto, explica com todos os detalhes isso. É só pedir por e-mail, eu vou colocar o e-mail para você falar com a gente aqui, ou ligar aqui, a gente te manda esse informativo. Halley, sim, a gente acho legal, sim, fazer. A gente vai passar isso para o Coutinho sobre a operação da Alma. Quer perguntar alguma coisa? Eu acho que é isso. A gente cobriu todos os pontos principais. O que eu acho importante de falar aqui é que a captação está bastante avançada. A gente, apesar de... Eu falei no começo da transmissão, né, que a gente completou um pouco mais de 60% da operação captada. Já tem uma reserva, eu acabei de conferir aqui, está uma reserva que chega a uns 75%. E é importante dizer que a reserva e a concretização do investimento não é só com a assinatura do contrato, ela precisa ser uma assinatura do contrato seguida do depósito na conta indicada. Aí sim você reservou o seu espaço na operação. Isso é bastante importante dizer, porque quando vai chegando próximo do fechamento, a gente recebe um grande número de pessoas assinando o contrato e às vezes por questão de horas de não ter depositado ou dias, né, não faz o depósito no momento da assinatura e acaba perdendo o espaço na operação. Então, se você tem interesse em participar, não deixa para a última hora e assinar o contrato e realizar o depósito. A partir do momento que você realiza isso, você vai receber um e-mail imediatamente confirmando a sua operação, que você terá realmente um espaço reservado nessa oportunidade de investimento. Então, temos mais dúvidas aí. Qual é o percentual mínimo para a operação avançar? Vitor, o precatório já está em carteira, então, assim, se não fechar a rodada, o máximo que a gente faz é completar com o nosso próprio capital e não vai ter nada de diferente disso. Quanto tempo para o depósito após a assinatura do contrato? Um dia útil, né, Léo? Um dia útil. Mas a gente aconselha a fazer o mais breve possível, até para você poder ter a sua segurança também, que a sua operação, o seu espaço na operação está garantido, tá? O Marcos perguntou se eu lançar 50% do ativo na minha DIF e a outra metade na minha declaração de imposto de renda de pessoa física da minha esposa,
ficarei isento de IR se o valor global for superior a 35. O racional está correto, mas o operacional merece uma ressalva. É importante que você faça as operações, os investimentos separados, tá? Então, se você quer fazer isso na sua esposa, no CPF da sua esposa, não tem problema nenhum. Mas a gente recomenda que você abra a conta e assine o contrato pela sua esposa. Ela assine o contrato, né? Óbvio. E aí a gente vai ter realmente 2 investimentos alocados em 2 CPF diferentes, tá, Marcos? Isso é bastante importante de dizer. A gente só aceita investimento de pessoas físicas, tá? Não aceitamos investimento de pessoas jurídicas, e que a conta tanto a conta de origem do recurso como a conta de depósito, uma vez recebido pelo valor do precatório, tem que ser na conta do titular cadastrado e a assinatura do contrato. Tá? Isso é importante por questões de compliance e de política contra a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A gente não deposita e nem aceita dinheiro de contas de terceiro. Então, o dinheiro tem que vir de uma conta de um banco comercial, do Itaú, do Bradesco, etc., da conta de quem assinou o contrato conosco, e vai voltar para uma conta dessa mesma pessoa, da mesma titularidade. A gente sabe que todo mundo vai entender a nossa preocupação. Então, a gente está super tranquilo em relação a isso. Meus amigos, muito obrigado. Se não tem nenhuma dúvida até aqui, eu só tenho a agradecer a paciência e o tempo de vocês. Depois mandem, por favor, o feedback se vocês gostaram desse dobradinha. Se fica melhor, se não fica. Acabou ficando mais ou menos no mesmo tempo. Estamos aí numa 1h11. Público super seleto. E a gente fica à disposição. Qualquer coisa é só ligar aqui, vir aqui ou mandar e-mail. É isso. Obrigado e até a próxima. Obrigado.